Memórias do Comércio do Vale do Paraíba, depoimento de Jordina Auríquio Rojas. É. Meu marido é boliviano. Entrevistada por Cláudia Fonseca e Vanessa Miyazaki, em São José dos Campos, no dia 20 de novembro de 2003, numa realização do Museu da Pessoa. A entrevista é número 8. Dona Jordina, boa tarde. Obrigada por ter vindo. Então, gostaria que a senhora começasse a entrevista dizendo pra gente o seu nome completo, o local e a data do seu nascimento. Meu nome é Jordina Auríquio Rojas. Eu não falo Rojas, hein? Eu falo Rojas. Eu nasci, minha data de nascimento é 22 de setembro de 1930. E a senhora nasceu em que cidade? Em Monteiro Lobato, que era distrito de São José dos Campos na época. Tá certo. E o nome dos seus pais? José Domingos Auríquio e Jordina Alves da Costa. Os seus avós, os nomes deles? Lembra? Lembro. O meu avô materno era Sebastião Alves de Brito. E a minha avó era Bem-vinda Maria da Conceição. O do meu paterno era Francisco Auríquio e ela era Malvina Auríquio, chamavam de Malvina, não sei se era, porque ela morreu muito antes de eu, nascer, não cheguei a conhecer, acho que era Malvina Auríquio. Certo. E o que seus pais faziam? Atividade do seu pai? Meu pai teve várias atividades, mas o que ele ficou mais tempo foi como fiscal da prefeitura lá de Monteiro Lobato, né? Que pertencia a São José dos Campos. Depois ele foi transferido para a prefeitura de São José, exercendo o mesmo cargo de fiscal aqui. E sua mãe era dona de casa? Minha mãe era dona de casa, doceira. Doceira. Que ajudava o meu pai a criar 8 filhos. 8? A senhora e mais 7, então, irmãos? 8 filhos. Nossa. Seus avós faziam o quê? A senhora lembra? Olha, a minha mãe nasceu aqui no município de São José mesmo, ali onde se chama Aguaçoca, né? E tinha uma pequena fazenda ali, meus avós. E o outro do meu pai, meu avô Francisco, ele veio da Itália com 20 anos, mais ou menos, e já começou ele e o irmão dele a plantar café na época. Então, naquela época, as autoridades distribuíam os italianos imigrantes, né, nas regiões mais apropriadas. Então, ele foi para São Bento do Sapucaí. E não sei se arrendou fazenda. Comprar ele não comprou, de certo, só se mais tarde ele comprou, mas ele plantava café lá. Até quando começou a queda do café, que não tinha mais preço e tudo, aí ele mudou para Monteiro Lobato, tanto que o meu pai tinha nascido lá, né? E aí ele montou um armazém de secos e molhados que falavam, né? Ali na cidadezinha de Monteiro Lobato. Na época se chamava Buquira, hein? Certo. A senhora lembra quando mudou? Porque quando a senhora nasceu era Buquira, né? Já era Buquira. Era Buquira. Mudou bem depois. Bem depois. Acho que nos anos 50 que mudou, mais ou menos. Né? Então, o seu avô teve um armazém de secos e molhados. A senhora chegou a conhecer esse armazém? Não, nem meu avô não conheci, porque minha avó faleceu quando meu pai tinha 16 anos. E meu avô faleceu quando ele já era casado, mas bem antes de eu nascer. Né? Então, faleceu em São Paulo, sabe? Que ele teve um irmão que ficou em São Paulo, montou padaria, que ele era italiano, né? Montou padaria em São Paulo, ficou muito bem de vida, tudo, chamava Nicolau Auríquio. E o outro era Ângelo Maria Auríquio, que era fazendeiro em Monteiro Lobato, ficou muito rico lá também, com muitas fazendas, sabe? E o meu avô, que foi plantar café lá em São Bento do Sapucaí, com a queda do café, ele veio para Monteiro, né? Para Buquira, que era. Montou esse armazém lá, estava indo bem e tudo, né? Mas já não igual os irmãos que tiveram mais sucesso, né? Certo. E a senhora cresceu em Buquira, dona Jordina? Eu vim de lá com 15 anos. 15 anos. Como é que era Buquira quando a senhora era criança? Era uma maravilha, né? Uma cidadezinha simples, onde todo mundo se conhecia, sabe? E todo o pessoal da roça se abastecia e tudo lá. Chega sábado e domingo e lotava a cidadezinha, né? Tanto a igreja, como missa, batizado, casamento, e todo o pessoal da região, da roça, vinha fazer tudo em Monteiro, né? E a minha mãe, como doceira, aproveitava ganhar dinheiro, né? Vendia doce para os casamentos. Tinha tabuleiro no mercado, vendia doce em tabuleiro no mercado, sabe? O mercado funcionava só sábado e domingo, né?
Então minha mãe vendia no mercado e também fornecia para os armazéns todos, armazéns da roça, armazéns da cidade. Tudo A senhora ajudava a sua mãe a fazer doce? Bom, eu era muito pequena, minhas irmãs mais velhas sim. Eu ajudava a lavar forma só, mexer doce só. Tá certo. Que doce Mas ajudei fazia? um pouco. Que doce? Tinha algum diferente que não tem hoje mais? O que fazia? Brigadeiro? Não, isso não existia Não, na né? época. Que Era fazia? doce de frutas, né? Doce de abóbora, de laranja, de mamão, de cidra e de leite, de coco. Era esses os doces que ela fazia. E fazia quitanda, né? Rosquinhas, pãozinho, né? Brevidade vendia muito, né? Tinha umas rosquinhas que a minha mãe fazia que era famosa lá, sabe? E a brevidade também. E fazia muito suspiro. Era isso os doces que ela fazia. Mas ela fazia 200, 300 doces assim na semana, não era para fazer num tachinho lá, em um forninho lá, era bastante, né? E na época de festa ela chegava a fazer mais de 500 doces para vender, né? E tudo no tachinho lá, no fogão de lenha, né? Não era brincadeira não, viu? Enquanto isso, a senhora brincava lá em Boqueira? Não, bom, que eu me lembro, já depois dos 7, 8 anos, a gente ajudava. Ela punha todo mundo para ajudar. Eu e a minha irmã, que era mais nova que eu, ela lavar as forminhas de doce, sabe? E cascar frutas para ela, ralar coco, isso que a gente fazia, né? E as minhas irmãs mais velhas já faziam os doces, né, junto com ela. Né? Porque eu tinha 3 irmãs mais velhas que eu, né? Certo. E a senhora frequentou a escola em Boqueira mesmo? Lá mesmo. Lá mesmo. Como é que era essa escola? Tem uma escola feminina e a masculina, né? Era um salão só, uns 40 crianças, 30 e poucas crianças, né? E tinha as 3 séries, 4ª série não tinha. Sim. Só até a 3ª, por isso que o meu diplominha é de 3ª, né? Quem queria fazer 4º ano de Monteiro Lobato, gente que tinha um pouco mais de dinheiro, tudo vinha para São José fazer o 4º ano. Ficava em pensões aqui, imagina só, fazer o 4º ano, hein? Para tirar um diploma. Para poder tirar o primário. Para depois poder continuar, se alguns continuavam em ginásio e tudo, mas aqui em São José. Ou iam para São Paulo, alguns, outros iam para Taubaté, sabe? Mas Monteiro Lobato é só até 3º ano, tanto masculino como feminino, né? Não tinha nada. E a escola era perto? A senhora ia a pé para a escola? Bem pertinho. A cidade é muito pequena, né? Aliás, a escola que eu estudei era próxima à minha casa mesmo, né? É bem perto. E a senhora depois veio para São José? Aí, sabe, na época da guerra, da Segunda Guerra, a minha mãe, como doceira, foi uma tragédia, porque não tinha açúcar nem para tomar café, e nem trigo. Meu pai, o que ele ganhava era muito pouco, sabe? Não dava, ele só dava para fazer a comprinha do mês, e olha lá, né? Então, a minha mãe é que tinha que ajudar muito, né? Então, ela desde que eles casaram, ela fazia doce, era doceira, então acostumou que ela mantinha boa parte da despesa. Aí, quando veio a Segunda Guerra, começou a faltar tudo para nós, até café a gente fazia com caldo de cana, você acredita? Nossa! Porque o açúcar era racionado. Em uma família grande, se eles vendiam 5 quilos de açúcar, não dava nem para uma semana, né? E era tabelado, a gente não podia comprar mais, nenhum armazém vendia mais, era tudo assim, sabe, controlado na época da guerra. Parece mentira, né, falar isso agora, né? Pois era assim. Então a minha mãe não podia mais fazer doce, não tinha como fazer doce. Aí ela resolveu, aí eu já tinha 3 irmãs já mais velhas, com 17, 18 anos, tinha um irmão com 16 anos, né? Ela resolveu, e ela sabia que se ela viesse para São José, ela colocava os filhos na fábrica aqui, né? Aí ela queria vir embora. E meu pai não queria largar o emprego dele, porque ele achava que não ia arrumar para ele aqui, né, na prefeitura. Aí a minha mãe insistiu tanto, e contra a vontade do meu pai mesmo, ela veio embora para São José, alugou uma casa ali perto onde é a Coop hoje, ali, alugou uma casinha ali. Trouxe umas moedas que ela guardava lá antigamente, guardava umas moedas de 2 mil réis, né? 2 mil réis. E ela tinha a poupança dela, o cofrinho. Com aquele ela alugou a casa, acredita? Seu pai ficou lá? E meu pai ficou lá. E eu tinha 13 anos, mais ou menos, foi em 43, tinha 13 anos, eu fiquei tomando conta da casa, com a minha irmã de 12 anos, sabe? E o meu pai. E eu tinha um irmãozinho caçula, ela trouxe. Então ficou 2 irmãs e o papai lá. E a gente estava na escola também, minha irmã estava na escola, então ficamos lá. E ela veio para São José e já colocou os filhos todos para trabalhar, conseguiu, já empregou todo mundo. Aí eu fiquei 3 anos lá e meu pai tentando a transferência para São José, né?
Aí quando eu completei 15 anos, eu falei pro meu pai, eu quero ir embora, eu quero trabalhar. Meu pai até chorou, me lembro, coitado, porque estava tão acostumado comigo lá, né? Meu pai até chorou porque eu falei que eu queria vir embora com a mamãe, né? Porque a gente vinha quase toda semana de caminhão de leite, vinha visitar a mamãe. Você pegava o caminhão? Caminhão de leite. A gente É vinha. pertinho daqui, mas a senhora tem ideia da distância? Não. Não, de caminhão de leite era mais de 2 horas. Nossa! É, porque o caminhão vinha pegando leite. O caminhão vinha pegando leite para a estrada. Às vezes demorava mais de 2 horas de Monteiro Lobato aqui. Verdade. E a cooperativa. Que vinha? Aqui vai para Campos do Jordão agora, a Estrada Velha de Campos do Jordão, é a mesma, né? Que vai para Boquirinha, né? Para tudo. Então, era tudo de terra. Sim. E os fazendeiros deixavam os latões de leite tudo na beira da estrada, né? E o caminhão ia pegando e trocando, deixando os latões vazios pro dia seguinte e pegando os cheios, né? Então demorava, né? Às vezes o motorista parava para tomar um café lá com o fazendeiro. A gente estava lá em cima do caminhão, dentro do caminhão, né? E toda semana vocês faziam essa viagem? Não, toda semana não. Sim. A gente... O meu pai, ele vinha assim de cada 15 dias, né? Às vezes a minha mãe é que ia para lá. Sim. Assim, a gente né, ia se visitando, né? Mas não podia vir toda semana, né? Não dava. E o caminhão não era de graça também, né? Pagava, vamos supor que pagasse R$1 cada um, mas tinha que pagar, né? Vamos ser na época, vamos supor que correspondesse a R$1 agora, né? Mas o motorista cobrava, né? Não. Então a senhora resolveu que queria vir trabalhar. Aí eu achei que eu tinha que vir trabalhar. Minhas irmãs estavam todas trabalhando, eu toda empregada na tecelagem, eu lá sem ganhar nenhum tostão, fazendo tricô para ganhar. Eu fazia tricô para né, ganhar um dinheirinho, né? Então eu resolvi vir embora. E meu pai até chorou. Aí minha mãe foi lá, arrumou uma senhora como a dela para ficar com a minha irmã lá, para meu pai não ficar só. Deixou a minha irmã lá, a outra que já tinha, ela já tinha 14 anos, a outra, né, mais nova. Aí ela ficou lá e a minha mãe arrumou uma comadre dela, uma senhora bem idosinha, muito amiga, foi morar lá com ela, até meu pai conseguir a transferência. Eu cheguei aqui dia 5 de dezembro de 45 e em janeiro já fui arrumar meus documentos, carteira profissional eu tirava só em Taubaté, aqui não tinha. Minha mãe levou em Taubaté, tirei carteira profissional, quando foi dia 8 de fevereiro já estava na Paraíba trabalhando. Trabalhando na Paraíba. Como é que era, dona Judina? Assim, tinha bastante necessidade de mão de obra Paraíba? Sempre empregava muita gente? Tinha sim, viu? Porque era muito rotativo, sabe? Mas tinha sim, porque ela estava sempre crescendo, né? Ela foi crescendo, sabe? Admitia muita... E também, talvez porque a cidade fosse muito pequena na época, né? São José. Então a maioria das pessoas aqui trabalhava na Paraíba, sabe? Era a fábrica de louça Santo Eugênio, mas era bem menor. Enquanto tinha talvez uns 200 ou 300 empregados, a Paraíba tinha 1000, entendeu? Então, e o pessoal todo já comprava casa, alugava casa, tudo em volta da Paraíba ali. Então foi crescendo, né? A senhora lembra do comércio dessa época de São José? Como é que era? Se era porque a sua mãe já estava aqui, quer dizer, ela comprava as coisas? Era em armazéns. Ainda se conseguia comprar fiado, viu? Sim. A gente comprava para pagar no fim do mês, né? Tinha uma loja grande na Siqueira Campos, um armazém grande na Siqueira Campos, sabe? Que minha mãe comprava. Tinha os priantes lá em Santana, eram famosos os comerciantes lá, sabe? Os priantes, né? Que um armazém bem grande, de secos e molhados, né? Então o comércio era assim, né? Mas e roupa, sapato? E as lojas sempre aí no centro, aí na Rua 7, que hoje é o Calçadão, é a Rua 7 de Setembro, ali é que tinham as lojas mesmo, e na Rua 15, só. A Siqueira Campos demorou para começar a crescer o comércio lá, sabe? Era no Calçadão, ali na Rua 7 de Setembro, e na Rua 15, né? Na Rua Vilaça já tinha mais escritórios, gabinetes dentários, sabe? Na Rua Vilaça era mais, né? Mas depois a Siqueira Campos então começou a crescer e hoje é uma rua que tem quase tudo o comércio ali, né? Certo. E a senhora com 15 anos entrou na tecelagem, 15 anos e meio. meio. Precisou da autorização do seu pai para que a senhora fosse trabalhar, né? E como é que era o seu cotidiano? Quer dizer, a senhora acordava, já ia para Paraíba? Quando eu comecei a trabalhar, eu entrava às 6 horas da manhã. E como eu morava ali perto da Cooperródia, e a gente atravessava um pasto da Paraíba, que tinha um trilho, uma estradinha de terra, então a gente entrava na Rui Barbosa,
E não tinha essa avenida, outra, Olivo Gomes agora, que hoje tem, não existia, sabe? Ela foi feita bem mais recentemente. Então a gente atravessava, sabe, tinha umas cerca de arame, a gente passava por baixo para cortar caminho lá. Porque a gente podia vir pelo viaduto e vir aqui pela estação. Mas às vezes chegava na estação, tinha trem. A gente perdia a hora, né? Então, nós que morávamos em Santana, a gente vinha por um caminho de terra, que hoje entra no grupo escolar de Santana, que você conhece, o grupo você conhece. A gente entrava pelo grupo escolar, tinha uma estrada que vinha dar na Paraíba. Era longe, mas era estrada de terra, era no meio dos pastos, lá era uma fazenda, é uma fazenda, né? Hoje é o parque da cidade. Então tinha estábulo, gado, tudo ali, tinha a estrada que a gente vinha dar na Paraíba. Mas eu, como morava bem mais para cá do grupo escolar, a gente cortava o caminho ali, porque não tinha casas, a gente ia para o meio do pastinho mesmo, pegava a estrada. 6 horas da manhã. Andando? Entrava às 6 horas, tinha que sair 20 para 6 lá, né? Sim. Aí como entrava, começava a trabalhar? Aí eu trabalhava, às 11 horas saía para almoçar. Quem dava para ir almoçar em casa, dava. Quem não dava, levava a marmita, né? Eu dava para vir rapidinho em casa almoçar, né? E eu saía, quando eu entrava às 6, saía às 3 horas da tarde, né? São 8 horas. 8 horas. Então eles já respeitavam essa questão Já. de 8 horas. Depois, quando eu fui transferida para a fiação, aí piorou, porque a fiação entrava, tinha 2 turmas. Lá na sala era uma turma só, né? Sim. Na fiação era 2 turmas, das 5 a 1h30, da 1h30 às 10. Aí eu comecei a entrar às 5. Aí apitava 4h20, que foi famoso esse apito da tecelagem de 4h20, acordava toda a população, que apitava muito forte. As pessoas mais antigas não esquecem do apito das 4h20 da Paraíba, sabe? Apitava muito forte às 4h20, porque era para acordar mesmo o pessoal, para dar tempo de entrar às 5. Então o pessoal morava tudo ali por perto, quando apitava, se estava tomando café, já saía correndo, sabe? Porque a senhora Aí começou, eu entrava... Eu só queria voltar um pouquinho que faltou. A senhora começou, o seu primeiro trabalho lá foi de... O que a senhora fazia? Arrematar cobertores, na sala de cobertores. Porque era tecido numa seção de estiares, passava para a garzadeira para arrumar todo a felpa, o pelinho do cobertor, garzava, né? Chamava garzadeira. Passava aquele tecido, ele saía lisinho lá do tiar. E lá é que era feito aquele desfiado, né? Entendeu? Certo. Aí depois de pronto, os cobertores, aí ia para a sala para ser cortado e embainhado. Certo. Então eu entrei na sala de cobertores. Certo. Aí depois eu não trabalhava na máquina, tinha as costureiras, né? Tinha, parece que 19 máquinas na época de costureiras. E as meninas menores arrematavam, saía da máquina com... A gente arrematava, dava nozinho. Tá. E tinha que acompanhar a máquina, então era um serviço também puxado pra gente, sabe? Se a gente não vencesse, já vinha encarregado lá, já chamava atenção. Tinha que vencer a máquina. Tinha muitas meninas que nem a senhora trabalhando? Tinha sim. Bastante. Eles preferiam, né? Até que as não, as menores usavam para esse serviço, né? Porque né? não podia pôr a menor nas máquinas, não podia pôr para carregar os cobertores, porque os cobertores que eram cortados nas mesas ali, tinha que levavam para as máquinas e distribuíam nas máquinas, mas eram já maior de idade. Certo. Então as menores arrematavam a cobertor, ajudavam nesse tipo de serviço mais fácil, né? Então, aí depois a senhora mudou de... Bom, aí lá eu não tinha chance de trabalhar em máquina, porque as costureiras eram efetivas, eram costureiras de 20 anos lá, vamos dizer, né? Então elas nunca, e eram só 19 ou 20 máquinas. Então elas eram muito antigas lá, tinham uma prática, uma experiência louca, né? Então era muito difícil uma pessoa que estava lá pegar uma máquina daquela, compreende? Você vê como é que era, né? Não aumentava o número de máquinas, sabe? Aí, e na fiação não, na fiação tinha bastante máquinas, e eu achava que se eu viesse para a fiação eu podia ganhar por produção, queria ganhar. E lá eu ganhava por hora só, né? Então eu queria ter a chance de ganhar por produção, por isso que eu pedi transferência para a fiação. Também como roleira, que eles chamavam, pegar nas cardas uma bandeja de rolos, trazer para a fiação, aí as fiandeiras iam fazendo os fios. Fiquei bastante tempo trabalhando de roleira lá. E um dia, e a minha mãe... e eu tinha uma irmã, isso eu não contei, eu tinha uma irmã que trabalhou no escritório, a minha irmã mais velha. Ela chegou e conseguiu também trabalhar na folha de pagamento. Então, quando a minha irmã casou, minha mãe achou que podia pedir para mim. Olha só que minha mãe era esperta. Foi lá e falou com o encarregado pessoal, se não podia, que eu sabia bem ler e escrever, que se não podia passar
me passar para o lugar da minha irmã, Porque né? sua irmã saiu, casou e saiu. Casou e saiu, foi Tá. para São Paulo. Aí, então, um dia o seu Roberto, ela já tinha falado com esse seu Roberto, que era encarregado pessoal, né? Aí ele foi lá na fiação e ficou olhando eu trabalhando. Eu vi que o que o seu Roberto está olhando tanto? Eu levando os fios para lá, para cá, passando perto dele, parado, olhando assim. Como ele fazia isso de vez em quando foi uma hora, ele falou, vem cá, Jordina, vai lá no meu escritório, eu quero falar com você. Eu falei, vai me mandar embora. Pronto. Vai me mandar embora. Porque lá eles mandavam embora fácil, viu? É. Ah, sempre tá mandando a gente embora. Falei, meu Deus do céu. Aí eu cheguei lá e ele falou para mim, olha, sua mãe pediu para pôr você como office boy, auxiliar aqui na folha de pagamento. Vamos experimentar, falou. Amanhã você começa aí. Se você der certo, você fica, senão você volta para a fiação. Nossa Senhora, fui para casa na maior alegria, né? E assim foi que eu comecei no escritório, né? E como eu já conhecia a fiação, conhecia a sala de cobertor, já conhecia a fábrica, eu fiquei como office boy. Precisava levar uma caderneta de ponto que eu usava antigamente, numa sessão lá longe, daí eu correndo levava. Era buscar o ponto, todos os encarregados marcavam o ponto dos empregados numa caderneta e mandava para ser passado no livro no escritório, na folha de pagamento, sabe? Todas as sessões tinham uma cadernetinha, né? Diária, né? Então eu ia em todas as sessões cedinho, recolher todas as cadernetas, trazia, puxava o ponto num livro grande que tinha lá, por ali que ia fazer o pagamento do pessoal. Então era muito importante passar os pontos direitinho, né? Aí depois devolvia todas as cadernetas para as sessões todas. A minha chefe lá, dona Zelfira, qualquer recadinho, Jordina, vai em tal lugar, fala isso para fulano, fulano, saía correndo. Chegava, sentava na minha mesa, outro, olha, vai falar tal coisa para... Olha, o dia inteiro era assim. Não parava. Não tinha um telefone, a fábrica era grande, né? Então tinha que ter. E tinha mais 2 office boys, tinha um menino e mais uma menina. Eram 3 que fazíamos esse serviço, né? Mas é assim que eu comecei lá na Paraíba, né? E foi bom porque foi um treinamento forçado, né? Porque quando a gente entra e fica num serviço só, a gente aprende bem aquele, não é mesmo? Mas se a gente faz um monte de serviço, a gente aprende, né? Fica conhecendo bastante, né? Então, você quer perguntar, Vanessa? Então, eu até queria perguntar para a senhora a questão assim dessa que a senhora ficou no cargo. A senhora se deslocava a pé? Tinha alguém que levava? De onde? No qual cargo? Quando a senhora chegou no cargo na parte de office boy, que era a senhora mais mais 2. Tudo a pé, né? Tudo a pé e tinha que ser correndo. Rapidinho. E outras chefes bastante enérgicos, se você demorasse, ela chegava e chamava atenção. Eram bastante enérgicos com a gente tem que trabalhar mesmo, sabe? Direitinho, sabe? Você vê como é que eu vim tão atrasada de Monteiro Lobato, que quando eu fui para o escritório, eu nunca tinha telefonado. Olha só. Como é que eu era, né? Então, tinha um telefone desse de parede, não sei se vocês conhecem? Parede. Então, no escritório nosso, ali na folha de pagamento, tinha um telefone que só o encarregado usava. Ninguém punha a mão. Era telefone externo, compreende? Não era lá para dentro da fábrica, era externo. Então, quando tocava o telefone, a chefe ia lá, atendia, quando ela queria fazer uma ligação. Mas eu nunca tinha telefonado, então eu via assim e tal, né? Mas eu era tão criada lá em Monteiro, né? Tão simples, né, tal. Um dia a menina, ela falou para mim assim, Jordina, você vai ligar para mim para a farmácia São Geraldo, a farmácia que fornecia medicamento para os operários, tá? Você liga para mim lá para a farmácia São Geraldo, você pergunta isso. Eu falei, mas tem força? Porque era tudo apagado lá, tinha luz só à noite lá, né? Mas tem força? Eu pensava que o telefone era força. Ela deu tanta risada em mim, eu não esqueço nunca. Eu perguntei para ela, tem força? Mas você telefonou. Depois ela foi lá e me ensinou. Ela me ensinou. Ela viu que eu não sabia nem se o telefone funcionava sem força. Olha como é que eu era. Jordina, Monteiro Lobato não tinha um telefone, ninguém tinha. Nem os ricos. Ninguém tinha telefone, né? Então, não era novidade que eu não conhecesse, né, também. Jordina, você só trabalhava, você passeava no final de semana? Passeava. O que você fazia de lazer no final de semana? Porque é um trabalho pesado esse Bom, seu, né? a gente tinha um passeio muito gostoso aqui na Rua 15 de Novembro,
que era onde todas as moças e rapazes passeavam. Onde namorava, onde se conhecia. Tinha a associação esportiva, que era ali na Praça da Matriz, onde é agora uma casa de 1,99. Ali era a associação esportiva, que tinha baile todo sábado e todo domingo. E tinha o Esporte Clube, onde é a Casas Bahia agora, também era outro clube, que até a gente era sócio e tudo, sabe? E tinha o Cine para Todos. Então a gente ia no cinema, na sessão das 6, depois tinha outras 8. A gente ia na sessão das 6 horas todo domingo, saía de lá e ia dançar um pouquinho, ou no Esporte Clube ou na associação. Né? E sua mãe deixava, não tinha problema? Bom, no baile tinha que ser o meu irmão junto, né? Mas no cinema ela deixava, a gente ia de amiga, né? É. No cinema, às 6 horas, a gente podia ir, porque terminava às 8, a gente já ia para casa. Agora, se ia no baile, só se vinha alguém. Meu irmão junto, meu pai, quando ele estava já aqui em São José. Ah, porque aí depois seu pai veio para cá. Também. Veio transferido. Conseguiu a transferência. Aí ele acompanhava a gente no baile, terminava 11 horas, sabe? Não era baile que nem agora, que começa às 11, né? Terminava às 11. Era como se fosse uma brincadeira dançante. Mas, inclusive, no Esporte Clube, o marido da Helena Locatelli, Sérgio Vaz, ele estreou o Biriba Boys no Esporte Clube, a gente dançava. Você foi lá. nesse baile de estreia do Biriba Boys? Muito, nossa, fui. E era bom, né, o Biriba Boys? Ou se era. Era aquelas Muito roupas bom. coloridas, tudo Não assim. era nada extravagante, não, sabe? Eles usavam um tipo de uniforme, todos com roupas iguais, né? Mas não Eles era... eram diferentes. Ah, era diferente, mas não era nada exagerado. Como hoje você vê, não. E você conheceu o seu marido aí nesse passeio? Esporte Clube. Ah, no Esporte Clube? Você passeava na Rua 15 também? Pois é, a gente com passeava certeza. bastante, nossa. Ficava de olho E nos- outra, a gente passeava assim, de 2, 3 amigas de braço dado, Certo. sabe? E quando vinha um, né, querendo namorar a gente, já ficava do lado da gente, já subia e descia a Rua 15 conversando, né? Ah, é? Dali, se a gente namorava, a gente desgrudava das amigas e ia passear com ele sozinho. Mas se via que não servia, Já? dali mesmo ele já pegava o rumo, né? E aí, como é que você chama seu marido? Pablo Rojas Retor. Ah, Rojas e aí o Retor. Pablo você conheceu no... Sabe quando eu conheci ele? Quando estava construindo a Dutra. Ah, é? Por Porque quê? ele trabalhava com aquelas máquinas enormes, sabe? De abrir estrada. Olha, que bom. Numa companhia que estava abrindo a Brasil Bolívia. Aí quando eles terminaram lá, essa firma veio para São Paulo e ele lá na Brasil Bolívia, na divisa da Bolívia, ele entrou a trabalhar. Entendeu? Porque ele morava perto da fronteira. Sim. Aí ele entrou a trabalhar nessa firma, né? Aí quando essa firma acabou o serviço lá e veio para São Paulo, trouxe ele. Aí pegou a rodovia Presidente Dutra para fazer um trecho aí, e ele morou em Arujá há muito tempo. Quando naquele trecho lá, sabe, vamos dizer, mais lá perto de São Paulo, ele morou em Arujá uns 3 anos. Né? Que começou por lá, É, começou por lá, abrindo... É. Aí quando veio fazer o trecho Jacareí, São José, Taubaté, aí eles mudaram, a firma mudou aqui para São José e trouxe os tratoristas todos para uma pensão aqui na Siqueira Campos. E a minha amiga morava em frente à pensão. Mas eu conheci ele no baile do Esporte Clube. Conheci ele no baile, depois, como ele morava em frente à pensão, eu acabei namorando ele, né? E como é que foi essa questão de ser estrangeiro, tá? Não foi fácil. Tem sempre essa questão, o pai quando já é da cidade já fica já meio assim. Olha, né? foi uma história muito complicada, sabe? Porque eu comecei a namorar ele, já começamos a gostar e tal, e namorar todo dia. Todo dia não, todo fim de semana, né? Dançar e tudo, ele dançava muito bem, eu gostava, né? Aquele tempo tocava muito bolero, ele boliviano, adorava os boleros, né? Então eu... Bom, aí a minha mãe dizia assim, minha filha, com mais de 500 rapazes aí na Paraíba, você não namora na Paraíba, vai namorar um boliviano, você não sabe quem é, não conhece família, nada. Eu falei, mãe, mas o que tem? Tô namorando só, mãe. Não achava que ia casar, né? Tô namorando só. Bom, foi bastante, assim, questionado, sabe? Aí ele foi transferido para Minas, para trabalhar numa estrada lá que eu abri lá em Minas. Porque Terminaram aí aqui. tinha acabado a... É, Ah, tá. aí eu Porque fui- foi só esse trecho, Judina, quer dizer, como é que você falou? Jacareí, São José, Taubaté. Não, ele fazia Arujá também lá. Então, ele já tinha feito. Aí ele veio só para fazer esse trecho. Eles vieram fazer esse trecho. esse Como trecho, aí a acabou esse trecho. companhia pega um trecho, Ah. cada companhia pegava um trecho, né? Então essa que ele trabalhava, era esse trecho até aqui em São José. Mas passou um pouco, Tá. parece. E aí ele foi para Minas.
Aí a firma pegou um serviço em Minas, né? E aí, pronto. Aí chegou, ele quis ficar noivo para ir para Minas. Já fazia mais de um ano que a gente estava namorando. Aí meu pai falou, não, minha filha não vai ficar aqui de aliança no dedo sem saber o que você anda fazendo lá por Minas. Não, senhor, se você voltar a morar aqui, eu deixo você ficar noivo, senão você pode ir embora. Aí foi aquela choradeira, aquela tristeza, tudo, né? Aí a irmã chegou lá em Congonhas do Campo. Mandava uma carta por semana, e eu uma carta por semana, e fomos assim, sabe? Durante 3 anos. Ele vinha assim, quando ele conseguia uma semana de licença, ele vinha. No carnaval ele vinha, no Natal ele vinha, assim a gente foi namorando, né? Mas, olha, de todo o namoro até... Depois ele veio trabalhar na Paraíba, viu? Ah, é? Então foi um dos meninos da Paraíba. Aí ele veio ser encarregado das máquinas agrícolas da Paraíba. Ficou uns 3 anos. Aí nós casamos aí e ficamos morando dentro da casa aí da Paraíba. Por isso, porque ele estava trabalhando lá. Certo. Foi uma história, levou 7 anos só. Só tinha direito a morar o homem nas casas, você não podia... Não, as famílias, né? Como tinha casa vaga, tá. e ele era sozinho, foi dado, como era encarregado, foi dado uma casa para ele morar, sozinho. E ele, inclusive, ele comia no refeitório onde eu tomava conta. Né? Aí o doutor Clemente deu essa casa para ele morar lá, porque ele também entrava de madrugada, ia para as fazendas com as máquinas e tudo, então... Aí, quando nós casamos, a casa ficou para nós morarmos lá. Eu morei lá 4 anos. A essa altura, seu pai e sua mãe já gostavam dele, não tinha mais problema, né? Não, quando ele voltou e entrou a trabalhar na Paraíba, aí mudou as coisas. A Paraíba era coisa do imaginário, então todos os pais queriam que as filhas Não, casassem. ele viu que se ele veio e entrou a trabalhar na Paraíba, é porque ele queria mesmo casar, né? Aí aceitaram. Seus irmãos, suas irmãs gostavam dele? Gostava, ele era muito educado com todos lá em casa, sabe? O mal é que eles tinham medo dele, de repente, me abandonar, ir embora, voltar para a terra dele, né? Ou lá onde ele andasse, ele tinha outras mulheres, eram essas coisas, né? Que os pais tenham cuidado, né? Naquele tempo era diferente, né? E aí você casou, você montou sua casa comprando as coisas aonde? Aqui em São José? Compramos tudo a prestação aqui na Casa Diamante. O que você comprou lá na Casa Diamante para o seu casamento? O que você lembra? Olha, para começar, nós não compramos nem fogão quando nós casamos. Porque ele tinha um fogareiro lá, que ele era solteiro, ele fazia o café dele de manhã, eu falei, por enquanto, e a gente comia no refeitório, entendeu? A gente almoçava no refeitório, então não precisava. Bom, a janta a gente virava, porque ele estava começando a vida aqui, né, na Paraíba. E, porque durante esse tempo todo que ele andou por aí, ele gastava tudo em pensão, em farra, passeio, né? Ó, moço solteiro não guarda dinheiro, né? Então era assim. E aí nós começamos a guardar um dinheirinho para casar, mas aí era pouco, né? Não dava para sobrar muito. Então a casa já estava lá, então nós compramos um jogo de quarto, né? Na Casa Diamante. Um jogo de quarto, compramos jogo de sala, né? Compramos móveis de cozinha e o fogão e a geladeira ficou para depois. O fogão eu achava que não precisava ainda, porque eu comia lá no refeitório. Mas depois, quando foi para nascer meu primeiro filho, que nasceu logo 10 meses depois, já nasceu o primeiro filho. Aí eu comprei o fogão e a geladeira, porque aí vinha o neném, né? Mas foi um negócio assim muito difícil para começar, né? Não foi fácil. E você teve festa no seu casamento? Uma festinha simples, né? Os doces da sua mãe, lógico. Festinha simples. Não usava grande coisa naquela época, né? Só mesmo os amigos, né? Mais chegado e um bolo de noiva e um salgadinho lá. Só. Você viajou em lua de mel? Viajei para Santos. Para Santos? Como é que você foi para lá? Conta para mim. Bom, nós alugamos um táxi para levar nós até São Paulo, porque não sabia o horário de ônibus, não tinha toda hora, né? Então, quando nós casamos às 5 horas da tarde, quando foi ali para 7 horas da noite, nós fomos para São Paulo, dormimos em São Paulo no hotel e no dia seguinte fomos para Santos. Muito bom. E lá em Santos, você lembra onde você ficou? O nome do hotel não é, mas é na praia mesmo, né? Na Avenida da Praia mesmo, tinha uma pensão familiar, que a minha irmã já tinha ido lá. Não fiquei em hotel, não, uma pensão familiar, nós ficamos lá uma semana só. Que ano você casou, Juninho? Em 57. 57. Ficou numa pensão. Ficou lá quantos dias? Acho que uma semana, acho. Gostoso, na praia. Nossa, foi muito bom, né? Mas foi assim. Aí nasceu o primeiro filho, aí você já estava estruturando melhor a casa. Você continuava comprando
as coisas aqui para sua casa? O que você precisava, você achava em São José ou você tinha que sair de São Não, era José? São José tinha. Porque também a gente era muito simples, não tinha nada de televisão, telefone, vídeo, som, não tinha nada. Que hoje a pessoa, quando casa, já começa a pensar, não é verdade? Numa televisão, numa máquina de lavar, né? Quando eu tive meu terceiro filho, que eu comprei uma máquina de lavar. Já foi um sucesso, viu? Então era assim, as coisas eram jogo de quarto, jogo de sala, jogo de cozinha. E só. E quem podia comprava uma geladeira, né? E Máquina de lavar. Você nesse tempo você já estava em outra função na Paraíba? Já estava crescendo, né? Já estava no serviço pessoal. Quando eu me casei, já estava tomando conta do refeitório, já estava comprando para a loja. Você estava me contando do refeitório, quer dizer, o refeitório era para 1000 pessoas da Paraíba. Comportava 1000, mas pessoas. não chegava a 1000 porque as pessoas não... Por isso que precisou fechar o refeitório. Porque foi montado um refeitório muito bonito, tudo importado, uma coisa maravilhosa. Mas as pessoas não aceitaram de tomar a refeição lá, preferiam ir para casa, trazer marmita, sabe? E mesmo sendo barato. Era tão barato que logo começou a dar prejuízo, sabe? Porque tinha que manter uma porção de empregados, né? Descontava descontava do da salário. refeição, descontava do salário. A pessoa fazia um valinho na hora, né? Descontava do salário. Você estava dizendo que as panelas eram americanas para esse refeitório? Não sei se eram dos Estados Unidos, sei que foram importadas, né? Muito bonitas, né? Tudo a vapor, sabe? Então eu tive que contratar, tinha uma encarregada e 11 cozinheiras. Uma encarregada de cozinha, né? Que estava acostumado com restaurante. Tinha um senhor que ficou encarregado do depósito de mantimento, né? E do frigorífico. Tinha um frigorífico. As vacas matavam na fazenda, lidavam lá e mandavam a carne para o refeitório, então via tudo para o frigorífico, né? Então tinha uma pessoa encarregada do frigorífico, outro do depósito de mantimentos, e eu era do cardápio. Você que bolava? Ora, O que eles iam comer? O doutor Clemente me orientava bastante, isso sempre eu conversava com ele, né? Mas eu tinha que, às vezes conversava com colegas, sabe? Mas por isso que eu digo, eu tenho que fazer coisas que eu nunca fiz na minha vida. Para quem foi criado com feijão e arroz lá em Monteiro Lobato, chegar aí e tomar conta do refeitório, não foi fácil não, viu? Depois de bastante anos, mas eu era jovem ainda, né? Então, eu tinha 20 e poucos anos, né? Mas foi muito bom, viu? Minha vida foi... E você passou, depois você começou a comprar as coisas. Como é que é essa história? Não, porque assim, o doutor Clemente, ele escolhia as pessoas que ele achava que devia botar em determinados cargos. Era ele que escolhia. E como eu trabalhava perto da sala dele mesmo, né, tinha um sobrado ali na entrada da Paraíba, ali você não conhece, você conhece, tem um sobradinho ali. Então a gente trabalhava lá em cima. Aí embaixo era a folha de pagamento e no serviço pessoal lá em cima, diretoria, seção de advocacia, tudo era lá em cima, né? E a seção pessoal da fábrica também era lá em cima. Então eu trabalhava lá e a minha sala era a par com a sala do Dr. Clemente, né? Então ele achava fácil, nós que trabalhávamos ali, ele, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, entendeu? E aí quando faltou o comprador para a loja, ele falou para mim, Judina, você quer comprar, quer escolher, ajudar a escolher os tecidos? Primeiro ia 2, 3 lá do escritório, ajudar a escolher os tecidos, né? Para comprar para a loja. Era feita a compra lá em cima na gerência mesmo, não era feito lá no mercado. Os viajantes chegavam com as malas de tecido lá, tinha uma sala lá, então... Aí no começo a gente ia escolher só os tecidos, sabe? E eles mesmo lá, o encarregado pessoal mesmo, efetivava a compra ali, vinha o encarregado da loja também, tinha encarregado lá, vinha lá e fazia a compra, né? Aí depois com o tempo ele me encarregou de fazer as compras da loja. Por que você fala da loja, Judina? Porque era junto com o mercado, era assim, o mercado era um mercado muito grande de secos e molhados, tinha tudo. E em continuação era uma loja de tecidos e roupas. Mas só vendia para funcionário da Paraíba? Só para funcionário. Se alguém de fora fosse lá para comprar, tinha que comprar com o cartão do funcionário. Às vezes uma família, né, ia lá, comprava um tecido, alguma coisa, mas com cartão. Cobertor, por exemplo, podia vender. Só cobertor. Sim. Os cobertores na loja lá também vendia, para quem que vinha gente de São Paulo. Às vezes encostava ônibus lá, 2, 3 ônibus, sabe? Sabe essas excursões que iam para Aparecido do Norte, vinha, e sabia que tinha os cobertores na Paraíba, encostava 2, 3 ônibus lá, entrava lá na loja e comprava tudo, né? Os cobertores.
não, outras coisas não, só É, cobertor. cobertor, né? Comprava Tinha os de produtos da Paraíba, ele Sim. comprava. E aí foi dessa loja que você ficou encarregada de fazer as compras. É, eu fazia só tecido, né? Sim. Agora tinha um encarregado que era do mercado mesmo, ele comprava outras coisas, calçados, né? Ele comprava E como é outras que coisas. chegavam as mercadorias, Judina? Chegavam de trem ou já pela rodovia? Olha, a maioria vinha de trem, sabe? Mas tinha uns ônibus também que transportavam, caminhões. Tinha caminhão transporte na época, né? Tinha uns caminhões que faziam muito transporte, né? Porque a estação de trem passa bem ali É, pertinho, mas né? só quando era uma carga maior, aí vinha de trem. Sim. Mas a maioria eram caminhões mesmo, que entrava lá e descarregava, caminhão de tecido, de calçado, vinha, sabe? Vinha pela Dutra, né? Pela Dutra. Né? Ou pela São Paulo Rio, que era antigamente, né? Mas Vocês vinha- compravam mais de São Paulo ou do Rio? A do Rio, acho que era muito pouco, viu? Mas era São Paulo, né? Que eu me lembro era mais São Paulo. Como a senhora falou da loja, que vinham pessoas, excursões, geralmente vinha, obviamente, alguém para comprar um cobertor, algum produto da loja para estar oferecendo levar. alguém de presente. E tinha embalagem, sacola ou Não, embrulhava mas- num não, papel e fazia? Tinha sim, mas a maioria vinha comprar para consumo. Pessoas que vinham, por exemplo, fazer uma excursão para Aparecida ou para Caraguatatuba ou para algum lugar assim que vinha de Minas para cá e tal. Então eles do Rio de Janeiro, então eles aproveitavam, paravam aqui em São José e ia na tecelagem para comprar cobertores, sabe? Aí se era alguma coisa para presente, tinha tudo, embalagem, tinha tudo certinho lá. Inclusive tinha papel próprio da Paraíba, sabe? Tinha sim. Mas a maioria vinha comprar 5, 6 cobertores para levar para a família, sabe? Então vendia muito, né? E como é que era essa loja, Judina? As pessoas mesmo pegavam da prateleira e levavam no caixa, é isso? Na loja não, na loja tinha balconista. Tinha balconista. É, agora as gôndolas de alimentos Pros e de louças, panelas, aí os funcionários pegavam, tinha os carrinhos, que são os primeiros também que a gente viu, os carrinhos desse supermercado, era pequenininho, não é igual esse de agora. E carrinhos, né? E chegava, passava, tinha duas registradoras, né? Judina, essa loja, ela acompanha a mesma história da Paraíba ou ela surgiu depois? Ah, bem depois, não. Depois, você lembra mais ou menos que época? Antes de você entrar, depois? Não, depois que eu entrei. Depois você entrou. É, porque quando montou essa aqui, que queimou, primeiro foi assim, até a gente esquece. Primeiro montaram uma loja bem simples, a par com depósito de cobertores na frente da fábrica. Tinha o depósito de cobertores, tinha almoxarifado, aí montaram numa sala uma loja. Mas aí viram que estava misturando cobertores, né, não ia dar certo, né? Então acharam que não seria. Lá também houve um pequeno incêndio. Aí eles ficaram com muito receio, porque tinha muito cobertor por perto. Foi mais ou menos isso. Eu era, nesse tempo, nova, jovem, não me lembro. Sei que houve qualquer um problema assim que não quiseram deixar junto com cobertores. Podia pegar fogo, né, e tudo. Aí eles resolveram construir esse grande mercado aqui na Rui Barbosa, que era tudo terreno deles. Aquele lado direito da Rui Barbosa era tudo da Paraíba, sabe? Onde está aqueles prédios hoje, tudo era da Paraíba. Então resolveram fazer ali um mercado muito bonito. Essas com gôndolas, tudo, né? Aí tinha bicicleta, tinha carrinhos para beber, já começou rádios. Já começou. Mas sempre para funcionários. Só para funcionários, tanto que eles chamavam de cooperativa. E o pessoal da cidade não ficava bravo? Mas Vocês poderiam comprar lá? Então, sabe, muitos não ficavam porque muita gente trabalhava lá, né? Muitos. Então, às vezes, por exemplo, se eu quisesse levar uma prima minha, uma cunhada, levar lá, fazia a compra no meu nome, entendeu? Não compra assim, mas comprava alguma panela, alguma louça, alguma coisa que gostasse. Não tinha problema. Não tinha problema, desde que eu fosse com o meu cartão, né? Certo. Então, Quer dizer não que tinha. vendia de tudo, então Mas isso os que lojistas da época, os donos de armazém, devem ter sofrido muito com isso. Porque quando todo o pessoal da Paraíba consumia nesses grandes armazéns aí, passaram a consumir tudo lá. Então você veja, deu uma queda grande, né? Deve ter dado, né? Então, aqui na Siqueira Campos tinha um armazém grande ali, que no momento eu não lembro o nome, nós mesmos comprávamos só ali,
sabe? A mamãe comprava ali, comprava até na caderneta, sabe? Para pagar no fim do mês. Quando saía o pagamento da Paraíba, vinha pagar. Aí, então, eu acho que houve, sim, muita queda no comércio na época, né? Porque eram bastante operários que consumiam, não passaram a consumir lá. E tinha de tudo para E outra, tinha uma vantagem muito grande, que como ela plantava muito arroz aí nas fazendas, o arroz chegava a um preço muito mais barato. A batatinha chegava muito mais barato, porque vinha direto das fazendas. O leite vinha das fazendas, entendeu? Então eles vendiam mais barato para nós, né? Aí o pessoal sofreu. O que você lembra que você comprou lá? Além de comida, assim, você comprou um rádio, por exemplo, um brinquedo para os seus filhos? Não lembra nada de... Me lembro de louças que eu comprava lá, panelas, isso eu lembro. As louças eram bonitas? Era bem escolhidas, sabe? Boa, assim. E, então, isso que eu digo. Você estava contando, aí eles montaram, foi esse que pegou fogo? Aí, menina, um mês. E nessa época, eu estava fazendo ginásio, olha, eu já tinha mais de 20 anos, que eu entrei no ginásio, hein? Você vê, com aquele diplominha meu, eu tive que me preparar para entrar no ginásio, mas entrei. Aí entrei no ginásio noturno, aqui na Olavo Bilac. A gente estava tudo lá na escola, eram 8 horas da noite, e veio um empregado lá da Paraíba, chamar, porque da Paraíba tinha uma porção de estudantes lá, sabe? Chamar todo mundo para descer depressa para lá, porque estava pegando fogo no mercado. E nós descemos correndo a pé, aqui pela Rui Barbosa, esse viaduto, está descendo todo mundo, uns 20 alunos, né? E fomos todos lá trabalhar, ajudar, né? Ajudar a salvar tudo o que pudesse lá de dentro, né? E aí, então, foi que começou a montar lá dentro do refeitório aquela fotografia que a gente estava montando lá, levar o que salvou. O que salvou, levou para... Porque aí, então, já... E aí, não resolveram não fazer nada mais fora de dentro da Paraíba, porque ali estava na avenida, né? Aconteceu isso, né? Disse, não, porque não era mês de junho, parece que era começo de junho. Não, é balão que caiu lá. Ninguém achou balão nenhum. Tinha balão, naquela época tinha muitos balões mesmo, a gente via, usava soltar muito balão, né? Mas a gente achou que se caísse um balão, ia queimar aquele lugar, e não queimar como queimou o mercado enorme daquele, né? Então, desconfiaram que houve alguma sabotagem, mas ninguém apurou nada. Naquele tempo, acho que nem a polícia fazia investigação como faz agora, né? Naquele tempo, acho que não foi feito nada, ficou por isso mesmo, né? E, Judina, esse vendia como? Quer dizer, você falou que você tinha um cartão. Aí, como é que fazia? Anotava para descontar do salário? Eu tirava uma notinha, as notinhas iam para descontar no salário. Mas vocês tinham um limite para comprar, por Tinha, exemplo? todo mundo tinha, todos tinham. De acordo limite. com o salário? Todos tinham limite. Não podia gastar acima, né? À vista podia, né? Lógico, mas para descontar, não. E aí, esse desconto era feito de uma vez só? Era. Ou tinha um limite que parcelava o desconto? Não, era difícil parcelar, viu? Só quando a pessoa ia fazer uma compra, por exemplo, de cobertores, assim, alguma coisa mais cara. Mas a compra de alimento, não. Sim. Não era parcelado. Sim. E os produtos da Paraíba, cobertor, vocês compravam com desconto? Comprava mais barato. Mais barato. Você lembra o desconto, mais ou menos? Não lembro, não. Isso eu não gravei, não. Tá. E aí sei que era mais barato, né? Mas... Aí você passou a ser comprador, então você comprava de São Paulo, que você estava dizendo. Você lembra do preço do frete? Se era muito caro, se era barato? Apenas para a gente entender essa relação. Olha, menina, eu não me lembro. Porque eu fazia compra, mas quando chegava as notas fiscais, iam direto para o mercado e para a contabilidade do mercado. Então eu já não passava mais pela minha mão, eu então só fazia o só pedido. fazia... Só o pedido. E conferia quando chegava a mercadoria, só. Tá. Agora, a nota fiscal já ia direto, o mercado recebia, tinha contabilidade lá. Já era. Não, eu não participava disso, não sei. E a gente já falou de embalagem. O pessoal que comprava, quando você lidava com os vendedores, eram mais homens ou você já lidava com algumas fornecedoras mulheres? Nenhuma. Só homens? Só homens. Não me lembro de nenhum. Naquele tempo tinha a Casa Buri, vendia muito para nós. Casa Pernambucana vendia. E tinha uma casa que eu não sou capaz de lembrar, tem uma casa que fechou, sabe, depois. Mas tinha uma firma que fornecia muito material para lá, mas eu não me lembro mais. Eu me lembro que tinha uma firma aqui. Mas a Buri fornecia, Pernambucana fornecia. Pernambucana era a melhor compradora de cobertores, toda a vida foi, sabe?
que mais comprava cobertores. Depois que começou outras indústrias de cobertores, até mais barato, a entrar com o produto na Pernambucana, e os produtos da Paraíba eram melhores, eram mais caros, aí então diminuiu muito. Já que a gente está falando, eu queria que você pegasse ali o bonequinho. Daqui a pouquinho a gente pega, porque de repente a gente tem que mexer. Eu queria, a gente estava falando, o estoque, como é que era o estoque? Era organizado? De cobertores? De cobertores, tinha uma organização por Tinha uma tipo? contabilidade muito boa lá, muito, sabe? Tinha uma contabilidade lá perfeita, sabe? Que fazia os estoques, controlava o almoxarifado, né? Certo. Tinha... Eu queria que você pegasse agora, então, o bonequinho que tá ali. Olha, tem um bocado de gente. Põe ele assim pertinho de você. Ah, é comigo? Com Foi perto de você. Olha lá, com você. Olha Mas lá. que jeito que eu pego? E olha lá, você Assim? tá vendo ali? Olha lá, mostra ele mais pra câmera. Tem gente que não conhece, Vai né? trabalhar lá embaixo, né? Tem gente que não conhece. Ele tinha um nome, Jordina, ou não? Nossa, bonequinho. Acho que cada um dava o seu nome, né? Como é que era isso? Quando a gente comprava o cobertor, botei assim, ó, ele aqui Vamos ver pertinho assim, olha lá que bonitinho. Como é que era, Jordina? Era um brinde, é isso? Não, não era bem assim, sabe? Os compradores, as firmas que compravam e que levavam os bonequinhos, sabe? Agora, a gente ganhava alguns brindes lá assim, sabe? Mas não era para os operários todos, não. Não, sabe? então, ele era um brinde para quem comprava a cobertura. E quem comprava em quantidade, né? As firmas que compravam. Não era para quem chegava na loja, comprava um cobertor e ganhava, não. Não, porque era uma produção pequena até desses bonequinhos, né? Não tinha, Você tava tudo contando manual pra assim, mim, né? Pois é, ele era todo feito manualmente, ali na Era fábrica uma mesmo. costureira que fazia, Dona Nossa. Maria. Ela que Eu acho até que não tinha nome para cada criança pôr o nome que quisesse, né? Porque a música já é hora de dormir, né? Bonequinho Paraíba já é hora de dormir, a musiquinha, né? Ficou, eu acho que nome próprio para ele, Nunca teve. acho que não. Que eu saiba, não. Bonequinho. É, porque eu mesma me lembro de ter um. Pronto? Posso perder? E isso era uma espécie de uma promoção, né? A Paraíba fazia algumas promoções, né, Jordina? Ou não? Nessa loja de... Promoções. Bom, só quando eu queria liquidar algum produto, Sim. aí fazia. Tanto de cobertores como, né, de roupas, né, tecido. Isso é o normal de uma loja quando quer, né? Roupa de inverno, né, de verão, tecidos, assim, normal, mas não é nada assim, com grande, nem propaganda, nem nada, sabe? A gente chegava lá e falava, isso aqui tá mais barato, tá? Tá, e agora eu queria que você contasse quando você foi tomar conta. Como é que é? Do setor rural, é isso? Da Paraíba? Como é que... Das fazendas, né? Fazendas. Como é que Porque foi a tecelagem começou a comprar várias fazendas. Elas aplicavam, acho que talvez o seu Olivo gostava de aplicar naturalmente o dinheiro em fazendas. Foi comprando fazendas, né? Aí chegou uma hora que tinha aí 10, 12 fazendas, cada uma tinha 20, 30 empregados, algumas tinham até 40 empregados. E alguns não tinham documentação, não tinha nada. Aí começou a surgir alguns problemas, né? De pessoas que vinham de outras fazendas, que já tinham feito reclamações contra as fazendas, chegava, a gente não conhecia o empregado, não fazia ficha nem nada, então começou a aumentar muito o movimento, aí eles acharam que precisava começar a organizar, né? Aí que resolveram então fichar o pessoal, sem obrigação nenhuma, fichar para controle da firma, entendeu? Então, as fichas dos empregados, as primeiras, foi para controle da firma e não de lei trabalhista nenhuma, porque não existia, né? Foi quando nós começamos a documentar as pessoas, tirar a carteira profissional para todo mundo, né? E quem não tinha registro, procurar registro. Vinha muito mineiro que não sabia de nada, né? Chegava aí sem documento, sem nada, né? Era isso que eu ia te perguntar. Vinha de toda a região? Vinha, mas vinha muito mineiro, né? Do Minas? sul de Minas vinha bastante. Mas E aqui você da foi tomar região conta também. disso, né? Você que foi organizar isso. Não, ele me disse assim, doutor Clemente, vamos fichar esse pessoal, você vai ver a documentação dele. E faz igual a da Paraíba. Então eu segui
o que eu sabia da Paraíba, né? Inclusive as primeiras fichas foram tudo eu peguei da Paraíba mesmo para fechar o pessoal, né? Depois é que foi feito ficha especial para eles, né? Mas assim, envelope de pagamento era envelope comprado aí na papelaria, branquinho, envelopava, né, o pagamento deles ali. Depois foi criado, então, né, um envelope especial com o nome da Fazenda Santana do Rio Abaixo, né? E feito envelopes, foi feito todas as fichas, aí foi organizado tudo igual uma empresa mesmo, né? E a criançada, para registrar as crianças, começamos a pagar salário família, pagava pouquinho. Vamos supor que no dinheiro de antigamente a gente não sabe avaliar, né? Mas vamos supor que hoje pagasse 15 reais cada criança, vamos supor, né? Até 14 anos. Mas para eles que tinham muitos filhos, ajudava bastante. Era pouquinho, né? Depois foi entrando aquela inflação, aquela coisa, desvalorizando o dinheiro, então o salário família foi ficando muito baixo, sabe? Teve uma época que resolvemos até cortar o salário família, que estava só dando trabalho de controlar, né? Aí logo depois, quando veio o registro oficial, aí veio o salário família, aí acertamos tudo, né? Mas o salário família existiam muito antes de se pensar em, sabe? Em registro oficial, né? Mas então, nascia criança, a gente dava um enxovalzinho, também era feito lá no meu serviço mesmo, dava um enxovalzinho completo para a mãe, sabe? E obrigava, o pai só podia pegar o enxovalzinho, era o pai que vinha buscar, né? A criança nascia nos hospitais, nascia em casa, muitos, né? Para vir buscar o enxovalzinho, tinha que trazer a certidão de nascimento, senão não... Aí eu fui conseguindo, né, registrar todas as crianças que nasciam, porque tinha muita criança sem registro. Eles falavam, eu não tenho dinheiro, nasceu, mas eu não tinha dinheiro para registrar. Então ia ficando, né? Nascia o segundo, não tinha registro. Então aí nós fomos obrigando a registrar as crianças, sabe? Então foi normalizando a situação, né? E em termos de carteira profissional, você estava me contando uma história ótima. Registramos tudo em carteira de indústria, certo. Depois foi trocado, porque aí saiu a carteira rural em 64, a profissional rural saiu em 64, aí foi substituída as carteiras. Só que até lá vocês todos já tinham, é isso? Todos já tinham. Todos os funcionários das fazendas? Todos tinham, tudo tinha contrato certinho, ficha. Ficha. Certinho. Só que pela tecelagem. E outra, quando eu fichei o pessoal, foi muito difícil, porque em 57 que eu comecei a fichar o pessoal, tinha gente que estava desde 45 já na fazenda. Então eu tinha que fichar assim, fichado em 57, tempo anterior, tantos anos. Para depois, quando alguém ia sair, a gente tinha que negociar um acordo daquele tempo anterior. Foi assim, foi bem complicado, sabe? Você cuidou disso tudo? Eu fazia isso, tinha assistência tanto do departamento jurídico da Paraíba, como do gerente, do encarregado pessoal da Paraíba, me dava assistência no que qualquer coisa que eu tinha dúvida, eu ia lá, né? Mas depois teve uma época que deu muita reclamação trabalhista, foi justamente quando saiu a lei rural, sabe? Tem uma história também muito chata que aconteceu. A gente contratava, vamos dizer, 50 empregados para colher arroz em determinada fazenda. Eles chamavam volantes. Eles iam de caminhão, cedo, caminhão da Paraíba mesmo, trabalhavam o dia todo, né? Quando chegava no fim da semana, eles recebiam. Mas não tinha carteira assinada, não tinha contrato nenhum, eram volantes só para colheita, né? Aí o que aconteceu? Começou a aumentar muito o número de volantes, porque aumentaram muito a produção de arroz e tudo na época. Aí houve um levante que os volantes queriam receber, sabe, o tempo de serviço, queria ser fichado, queria, enfim, como se fosse efetivo. Sim. Houve uma reclamação trabalhista de mais de 100 pessoas contra a Fazenda Santana. Nossa, mas foi difícil, viu? Porque a juíza, era uma juíza da época, ela não queria saber se era rural, queria saber que acertasse a situação das pessoas, né? E ficou caro, ficava muito caro, eu tive que fazer acordo com a maioria, sabe? Porque se fosse pagar, vamos supor, a pessoa trabalhava 3 meses esse ano, ia embora. Às vezes no fim do ano já voltava a mesma pessoa trabalhar numa outra colheita, sabe? Passava, no outro ano vinha e depois queria receber tudo. Todos os meses que trabalhou. E era difícil até o controle, eles não eram fichados. Então foi bastante complicada essa reclamação trabalhista, sabe? Mas no fim foi feito um acordo
acertamos com todo mundo, sabe? Mas foi difícil, ficou caro para as fazendas. Essas fazendas produziam de tudo, Jandina? Você Mas falou já de arroz, de carne. Primeiro era agricultura, bastante, sabe? Mandava para o Rio de Janeiro muita batata, caminhões cheinhos de sacos de batata. Arroz, hoje, você conhece você conhece o Parque da Cidade ali, conhece o galpão, já foi lá? Aquele galpão tinha época que estava cheinho de sacos de arroz, esperando o preço, sabe? Eles armazenavam lá 500 ou 1.000 sacos de arroz, ficavam guardando o preço, porque na época da colheita caiu o preço, então eles guardavam lá, mas centenas de sacos de arroz, sabe? Então, depois, eles faziam a venda, guardavam tudo lá, né? Então, a agricultura estava bastante, vamos dizer, desenvolvida lá dentro. Sim. Quando veio a lei trabalhista, você veja bem que como diz, né, uma coisa favorece e a outra atrapalha. Quando veio a lei trabalhista, foi dispensada uma porção de empregados, registrados só os melhores e só os necessários. Aí na agricultura foi diminuindo, porque aí tinha que pegar gente para a agricultura. Naquele tempo tinha poucos tratores, poucas máquinas, né? Não é que nem hoje que muitas máquinas fazem serviço de... Uma máquina faz serviço de quase 100 empregados, né? Então era diferente. Aí então foram parando com a lavoura e entrando com o gado, porque o gado, muito menos empregados, né? Aí foi aumentando a produção leiteira. É isso que aconteceu lá na Paraíba, sabe? E, Judina, você tem 2 filhos, 3 filhos, é isso? Quantos filhos você tem? Tive 5. 5 filhos. 5 filhos. Só um faleceu, né? Ah, Eu tenho tá. 4. E você que fazia compra para eles de roupa quando eles eram crianças? Era. Eu com meu marido, a gente fazia tudo junto. Meu marido sempre trabalhou ele é mecânico. Certo. Trabalhou na montagem da Matarazzo, trabalhou na GM, sabe? Trabalhou na Band, que fazia fábrica, máquina de lavar roupa. Hoje é Band, era Bendix. Sim, lembro. Trabalhou 12 anos. Então ele era mecânico de manutenção. Isso depois que nós casamos, porque antes ele era tratorista de estrada, tornapor, essas máquinas enormes, sabe, que ele trabalhava, né? Depois ele começou a trabalhar como mecânico de manutenção, né? Então ele Vocês toda a compravam vida juntos? trabalhou, ele mantinha a casa e eu comprava o que faltava depois, né? Roupa, calçado para as crianças, escola que a gente pagava, tudo. Aí eu fazia com o meu salário, né? Mas ele mantinha a despesa da casa, graças a Deus. Que bom. E você fazia as compras todas aqui em São José? Os extras, né? Fazia quase tudo aqui, né? Nunca De vez saiu em pra quando, comprar não, de vez em tudo? quando a gente saía, né? Mas era poucas vezes. Aí você ia Às em vezes a São gente Paulo? no macro em São Paulo, eu fui algumas vezes, né? Pouco, Aí você né? já ia de carro, né? Você ia de ônibus? De ônibus. De Carro nós compramos bem depois. Já. Ah, tá. Você ia de ônibus o quê? O Pássaro Marrom, não? Passou uma rua. Mas já tinha a Dutra, quer dizer, era fácil. Já era mais fácil, né? Uhum. Algumas vezes a gente ainda foi na Estrada Velha, mas depois já ia na Dutra, né? É. E aqui pelo Vale, Judina, você tinha... os seus irmãos ficaram por aqui? Ficaram só em São José? Ficaram, meus irmãos ficaram. Não, uma foi para São Paulo, né? Porque ele trabalhava na Matarazzo de São Paulo. Sim. Mas assim, para andar pelo Vale, se você quisesse ir a Caçapava, eu não sei se você tinha essa necessidade. Eu tinha minha avó e minha tia moravam em Taubaté. A gente ia lá. E meu primo, né, que era filho da minha tia, ele trabalhava naquele tempo na Light, ele corria fiação de luz da Light em Taubaté. Eles moravam numa fazendinha lá, a gente ia em Taubaté, sabe? E como é que você ia? De carro? De ônibus. De ônibus também? Sempre, às vezes ia de trem. De trem? A gente andou. Daqui para Tinha para Taubaté? Aparecida do Norte, tudo ia de trem. É? Muitas vezes fui Mas de era trem. rápido ou não? Daqui de São José a Taubaté? Não era de muito trem? rápido, mas não era também tão demorado, né? Era E bom. para Aparecida também você ia de trem? Você ia foi. muito a Aparecida? Não ia muito não, porque era só domingos e feriado que eu tinha tempo. É, porque trabalhava muito, né? Não dava, né? Você gosta de fazer compra, Judina? Eu adoro. Adora? O que mais você gosta de comprar? Tudo que eu tenho vontade. Então não tem nada que você não goste de comprar? Não tem não. Você faz supermercado na boa, não tem problema, Gosto não de te fazer aborrece? nada. Eu gosto, até agora eu vou lá e encho meu carrinho de compra. Um dia desse meu marido está doente agora, né? Então meu filho foi fazer compra. Nossa, mãe, tudo isso que a senhora compra? Eu falei, mas eu compro o mês inteiro, filho, eu não posso vir 2, 3 vezes no supermercado. Mas é muito, eu falei, não é, que não vai faltar nada até o fim do mês.
você tem alguns momentos de lazer atualmente? Ou... Olha, eu tinha sim, a gente entrou no grupo da terceira idade, 5, 6 anos atrás, porque foi assim, eu saí da Paraíba, eu fiquei até doente. Quando você saiu? Você vê, 47 anos trabalhando, aquela rotina, né? Aí saí em 93, eu parei de trabalhar. Aí eu recebi o pecúlio do INPS e tal, eu começamos a construir uma casa em Caraguá. Então, durante uns 4, 5 anos, eu envolvida com aquele negócio de casa, e vai toda semana para lá, e pedreiro, e compra material, que eu que gosto de... Opa. Eu que gosto de dirigir pedreiro também, né? Aí, então eu não senti. Porque toda semana eu ia para Caraguá, levava pedreiro lá, trazia, ficava... Bom, quando acabou que eu não precisava mais ir lá, e que foi ficando em casa, aí foi me dando uma nostalgia, uma tristeza. Não sei o que eu sentia, né? Muito ruim, sabe? Aí um dia eu fui consultar um médico aí que dava florais de Bach, você já ouviu falar, né? Já. Ele é como se fosse um psicólogo, sabe? Ele conversa, leva mais de 1 hora a consulta com ele. Aí ele falou pra mim que a vida que eu tive, ele pergunta muita coisa da vida da gente, que é por isso que eu estava daquele jeito, que eu não estava doente. Então ele deu uns produtos lá para mim comprar, umas dosezinhas lá de um medicamento, né? E florais de Bach mesmo, né? E disse para mim que eu tinha que começar a sair de casa, que eu não podia ficar em casa, dentro de casa, né? Eu despedi a empregada, tudo, fiquei só eu e meu marido. Aí nós entramos no grupo da terceira idade. A gente vinha aqui no Parque Santos Dumont 2, 3 vezes por semana, dançava, cantava, fazia ginástica, caminhava. Você sabe que foi ótimo para mim. Bom. Agora, o ano passado, meu marido ficou doente. Esse ano ele teve derrame, eu me afastei de tudo. Agora estou dentro de casa outra vez. Tá certo. Por enquanto. Tá certo. Didina, dessa sua trajetória super interessante de vida, que lição que você tirou? E tirei tantas. Muitas, né? Tirei tantas. Não sei. Bom, às vezes a gente comenta em casa assim, né? Trabalhar. Quando a gente está trabalhando, a gente acha que está cansada, que está muito tudo. Depois que passa, a gente vê que a melhor época da vida da gente é trabalhar, ganhar o dinheirinho da gente, comprar o que a gente precisa, não faltar nada na casa da gente, né? Mesmo que seja simplicidade, mas não falta nada. Então, é muito importante. Outra coisa que eu estava falando um dia desses para minhas noras, aproveite essa fase dos seus filhinhos pequenos, que é a melhor fase da vida da gente, é criar os filhos. Todo mundo reclama, porque dá trabalho, porque isso, porque não sei o quê. Olha, a melhor fase da minha vida foi quando eu estava criando meus filhos, porque, nossa, a gente passeava junto, cada um queria uma coisa, a gente atendia um, atendia outro, viajava o marido e os filhos juntos, né? Íamos para Campo de Jordão, para Caraguatatuba, Aparecido do Norte, o grupinho, tudo aquilo é uma alegria. Depois, crescem, cada um vai cuidar da sua vida, se casam e a gente fica sozinho, né? Só um pouquinho, Júlio. Só um minutinho. É. Inconveniente de estar do lado aqui do... Estacionamento. É. Deu? Não, tá vazamento. Tem que ir lá. Pode Ok? continuar, pode continuar. É? Então eu falo para melhor elas, fase. né, a melhor fase da vida da gente, quando a gente é casada, temos filhos, é a fase que está criando os filhos, que a gente vive toda a alegria, todos os problemas juntos, né? Agora depois, a gente continua pensando nos problemas dos filhos, mas não pode nem participar mais, não é verdade? Porque aí cada um tem que cuidar da sua vida, tem nora, tem genro, cada um tem que cuidar da sua vida. A gente, mesmo que a gente sinta um problema de um filho casado, de uma filha casada, a gente não pode participar mais. Então a gente se sente assim muito excluída, compreende? A gente se sente sozinha, te acha falta, tem saudades do tempo que estava todos em casa, dando trabalho, dando despesa, mas aquela alegria, né? Então eu sempre falo que é só depois que a gente vê o quanto é bom essa fase, né? Na época a gente pensa que é ruim, que está trabalhando demais, né? Uma curiosidade que eu tenho, quem que, a senhora, acredito que deve saber, quem que teve a ideia de criar esse menininho, assim, de quem foi a ideia? Foi de algum empregado, um diretor? E a música, assim? Bom, a música foi firma de propaganda mesmo, que ia lá e fazia suas, né,
Foi uma firma que foi propaganda mesmo, vamos dizer, de empresas. Agora o bonequinho, eu não me lembro muito bem, mas tinha essa senhora que costurava, inclusive ela fazia os enxovaizinhos para mim, dar para as trabalhadoras rurais. Toda mulher que dava à luz ganhava um enxovalzinho, essa senhora costurava. Então, de vez em quando, ela fazia uns bonecos lá e tal. Então, eu acho que ela foi que fez esse primeiro boneco. Agora, quem pediu para ela fazer, quem deu ideia, eu não sei. Você lembra o nome dela, Judina? Eu chamava ela de Maria Portuguesa, porque ela era portuguesa. Dona Maria Portuguesa faleceu faz tempo. Ela foi encarregada dos tiares, depois ficou de idade, passou a ser costureira numa salinha de costura lá. Depois ela começou a costurar para enxovaizinhos, né? Ela ficou muitos anos costurando. Então, foi ela que fez o boneco, eu sei. Agora, se alguém deu o modelo, isso eu nunca fiquei sabendo. Judina, o momento mais marcante da sua trajetória na Paraíba? Alegre ou triste? Mais marcante? Ou pode ser um de cada? Meio difícil, né? Lembrar assim é difícil. Bom, momentos alegres nós tivemos muito. Principalmente, olha, quando tinha um Réveillon, que o nosso patrão levava lá uma porção de funcionários e fazia aquele Réveillon maravilhoso lá com a gente, sabe? Nossa, era muito gostoso na casa dele. E às vezes nas festas também de Nossa Senhora, dia 8 de dezembro, ele fazia um churrasco para todos os operários. Então era uma alegria, tinha os músicos de lá mesmo, o grupo que tocavam, sabe, violão, tocavam violino, cantava, fazia. Era uma festa maravilhosa, sabe, muito gostosa mesmo, que eu não esqueço os churrascos que eram feitos para nós lá na Paraíba, né? Então tinha muitos momentos alegres, né, de participação assim, né? Algum caso engraçado que tenha acontecido? Você estava até contando, já lembrou? É difícil. Não dá para contar? Não é que não dá para contar, isso é coisa mais... Eu não pensei em lembrar antes para contar, agora é difícil. Mas você tinha um livro de parteira lá nas suas coisas, você fez parte lá na fazenda? Não, aquele lá é o seguinte, sabe? Como as mulheres davam à luz nas fazendas, muitas vezes, e eu mandava parteira, às vezes, correndo de ambulância, de táxi. Parteira ia fazer o parto lá na fazenda, não trazia para o hospital. Só quando ela não conseguia, aí trazia para o hospital, mas a maioria era feito o parto lá. Então, eu tinha uma moça que foi trabalhar lá com a gente, e ela foi como se fosse uma assistente social. Ela ia ver, tinha uma mulher grávida lá, ela ia conversava, via se ela estava fazendo pré-natal, começamos a exigir pré-natal, que elas nunca faziam, né? E se ela queria vir para o hospital, se ela queria que fosse parteira lá. Então, essa assistente social, ela era uma moça assim, nova ainda, então ela não tinha muita experiência, né? Ela estava cursando serviço social, mas ela não tinha experiência. Então, nós compramos o manual de parto para ela poder acompanhar, para ela poder entender um pouco, sabe? Por isso que tinha esse manual da parteira. Tá. E essa parteira que ia lá também, às vezes, usava o manual, porque ela era uma parteira... Na prática, né? Na prática só, né? Então, por isso que tinha esse manual, a gente emprestava para elas lerem, e depois acabou ficando comigo lá, né? Mas eu mesmo não era que usava, né? Então tá bom. Judina, o que você achou de dar essa entrevista, bater esse papo com a gente? Uma coisa que aconteceu... Vamos lá. Uma coisa que aconteceu interessante falando em parto, esse rio Paraíba enchia toda essa várzea e pegava as 2 fazendas nossas embaixo, nossa, da Paraíba. Então tinha a fazenda Pilão Arcado, que ia a fazenda Jataí, e o Paraíba enchia tudo. E um dia veio e tinha os pescadores na época, que eles não trabalhavam para Paraíba, eles moravam na beira do Paraíba e eles eram pescadores, piraquara que nós chamamos. Eles tinham um pedacinho deles lá, plantava, pescava e não era da Paraíba, mas morava, né? Então, um dia veio um piraquara correndo no meu escritório e falou, olha, a mulher do João, não sei o que lá, não falou o nome do marido, ela está lá para dar luz e não pode trazer ela porque está cheio d'água. E para levar a parteira? Eu tenho meu barco, se quiser eu levo a parteira. Aí mandei chamar a parteira, foi lá no meu escritório, foi Dona Maria Rosato que chamava.
Dona Maria, a senhora é capaz de ir de barco lá na fazenda, pegar essa enchente de barco no Rio Paraíba e ir lá para fazer um parto? Eu falei, meu Deus, e se não conseguir fazer? E se morrer a criança? Aí vai dizer que é eu que... Eu falei, não, mas de todo jeito a mulher está sozinha lá, né? Aí convenci a parteira aí, ela foi de bote atender um parto numa casa cheia d'água. E a criança nasceu com uma belezinha. Então foi um sucesso. A mulher veio tão feliz. Que bom. Foi uma coisa assim que ficou gravada, né? Eu fiquei rezando no meu escritório porque eu fiz a parteira ir lá de bote. A mulher nunca tinha andado de bote. Nossa. Com a malinha de parteira dela, né? Lá foi ela mesmo. Essa foi uma coisa, né? Que bom. Agora, ela tinha muitas coisas engraçadas, né? Uma vez chegou um rapaz lá, um senhor lá, falou assim para mim, Dona Juliana, ou a senhora me dá um vale de 15 mil reais para mim, ou eu tô fudido. Pra senhora, sim. Naquela época estava começando a sair essa gíria, sabe? Se fodeu, tô fudido. Então era feio falar, compreende? Hoje o pessoal fala tudo, né? E você levou um susto, então? Hoje o pessoal fala de tudo, não é mesmo? Até na televisão, né? E ele na minha mesa, assim. E as meninas que trabalhavam na salinha par comigo, eu tinha 3 secretariazinhas que trabalhavam comigo lá, 3 moças, elas caíram na risada do outro lado. Eu não sabia se eu ria do empregado. Se a senhora não arrumar um vale para mim de 15 mil reais, eu tô fudido. E você arrumou? É claro, né? Depois... É que a gente não estava dando quase vales, então ele queria me obrigar a dar o vale para ele. Então ele falou desse jeito, né? Aí eu falei, por que você quer? Me explique. Né? Aí ele explicou por que ele precisava do vale e tudo. Aí eu dei para ele, olha o jeito que ele falou. Então tem coisa muito engraçada. Outra coisa que aconteceu também, que eu me lembro, uma vez o Dr. Severo, nosso patrão, contratou uns boiadeiros lá do Rio Grande do Sul para vir cuidar de um gado aqui na fazenda de Jacareí. E esses boiadeiros eram um pessoal muito diferente, sulino, muito diferente de nós, sabe? Era meio esquisito mesmo. Para nós aqui, quando eles foram trabalhar lá, ninguém se dava com eles na fazenda, ninguém queria saber deles e tal, porque eles eram grosseiros, porque eles andavam armados, sabe? Então estava um problema de manter, eram 3 sulinos que vieram, né? Gaúchos, né? Aí eles vieram para me fazer o contrato de trabalho com eles, tudo de volta, tudo diferente, né? Então eu tinha uma sala de espera, uma mesinha, sabe, de centro, um vaso de flor e tal, e uma poltrona onde ficava, né, as pessoas esperando para ser atendida, né? Tinha minha sala assim e a sala da minha secretária aqui do lado. Daqui a pouco eu saio lá para atender o gaúcho, ele com uma buta de uma bota até aqui, né? Com os 2 pés em cima da mesa. Nossa. E a mesinha onde a gente servia cafezinho, sabe? E um vaso de flor, assim. Ele com os 2 pés assim, sentado no sofá. Cheguei e falei, o senhor quer fazer o favor de tirar o pé de cima dessa mesa aí, que o senhor não sabe que essa mesa é da gente servir café? Ele olhou assim para mim. Sim, senhora. Tirou o pé assim. E as meninas caíram na risada. Você enfrentou o gaúcho lá. Como é que a senhora teve coragem de falar isso? Eu falei, ué. O que ele ia fazer para mim? Não ia fazer nada para mim, bater em mim, não ia. Mas fiquei com tanta raiva do gaúcho. No fim, eles ficaram uns meses lá, foram mandados embora. Porque eles foram numa exposição de gado lá em Jacareí, né, que sempre tem. Do gado da Paraíba, tinha bastante, tá? E eles foram lá, nessa exposição lá, e ele tirou a arma, atirou num lá, quase que mata uma pessoa na exposição, sabe? Foi mandado tudo embora, né? Porque eles andavam exibindo a arma deles, né? Aí o doutor Severo achou melhor mandar tudo embora, sabe? Ainda não, bem, né? Não se deu bem com nós, não, sabe? Então, Juliana, o que você achou de bater esse papo com a gente? Bom, eu acho que eu falei muito de mim, né? Não, que é importante. Eu falei muito de mim, eu não sei. Faltou falar dos netos. Quantos netos você tem? 8. 8 netos? Estão todos por aqui, Tem né? 3 bisnetos já. Já tem 3? 2 meninos e uma menina. Ai, que beleza. Estão todos por aqui? Então, todos. Que bom. Teve um que faleceu de acidente de moto faz 1 ano e meio, 19 anos. Esse foi muito triste. E os outros estão aí firmes, crescendo, né? Tá bom. Mas foi bacana da entrevista? Foi, só que eu falei muito de mim. Faltou falar alguma coisa que você acha importante ter falado?
Não sei se da Paraíba seria interessante falar mais alguma coisa. Não, acho que pra gente está tudo bem. É. Nós agradecemos muito. Porque nós temos, lá tem tanta gente importante, que faz tanto serviço importante lá, que podia ter vindo aqui no meu lugar, né? Ficou quanto tempo? Foi? 47 anos. Eu 47 fiquei anos. 11 anos ligado dentro da fábrica, Pois é. mesmo fazendo serviço na fábrica. Depois eu fui criar a fazenda, o serviço pessoal rural, aí fiquei lá 30 anos, 30 anos. né? E, então, É importante, uma pessoa como você que viveu todas essas fases. a parte das fazendas foi o que eu mais, né, pude dirigir melhor. Mas tinha um advogado que sempre quando tinha reclamação trabalhista da fazenda, eu ia lá, levava tudo, né, papelada, tudo lá, né? E eles nunca ganhavam, porque estava tudo certinho, viu? Difícil ganhar. Então, um dia, tipo, agora faz pouco tempo, então estava falando negócio de advogado, então o advogado falou, sabe qual é a melhor advogada rural aqui de São José? A dona Jundina. Ela não é advogada, mas ela sabe tudo da lei rural aí. Brincando, né? Porque eles iam lá. E outra, eles não estudavam a lei trabalhista rural, eles sabiam muito da indústria, do comércio. Quando chegavam na área rural, eles tinham dificuldade até, né? Porque eles estavam começando, né, a entender a lei rural. E a gente já estava há muitos anos, né? Então eles diziam que eu era advogada rural. Então tá bom, Jundina, muito obrigada pela tua entrevista, tá? Tá, eu pensei que ia falar mais da Paraíba, né? Não, Mas tá bom. tudo bom. Mas a Paraíba foi uma mãe para nós, nossa. É, mas tá ótimo.